1984 é uma distopia. Laranja Mecânica é uma distopia. Fahrenheit 451 também é uma distopia. O Conto da Aia também é uma distopia. Isso quer dizer que são todos iguais? Não. Aqui estamos diante do famoso caso do é igual, mas é diferente. E aí, tudo fantástico com você? Recentemente eu fiz um Reels lá no Instagram e um Shorts aqui pro YouTube sobre o tema como é que você identifica, como é que você escreve, quais são as principais características de uma distopia tradicional, né? E aí algumas pessoas no comentário perguntaram o que é uma distopia tradicional, se isso é uma distopia tradicional, o que não é uma distopia tradicional então, né? E aqui nesse vídeo, que tem um propósito justamente de ajudar você com suas pesquisas, com suas criações com distopias, né? Seja para quadrinhos, para contos, romances e tudo mais, para você identificar como é que foi esse processo de transformação das distopias, principalmente no século XX, beleza? Século XXI já é uma outra pegada, que eu vou até citar brevemente aqui, mas é assunto para outro vídeo. Primeiro, quando eu estou falando de distopia tradicional, como foi colocado lá no Reels e também no Shorts, eu estou comentando das distopias chamadas distopias modernas, que surgiram no começo do século XX e que, apesar de ser moderna, também se configura como distopia tradicional, no aspecto de que elas estabeleceram convenções que foram seguidas por outras distopias literárias ao longo do século XX. Como eu comentei lá no post, eu falei de O Nós, do Gianni Zamyatin, da década de 20, também do próprio Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, de 32, e também o próprio 984, de 1949. Ou seja, ali a gente vai ver o quê? Que foi estabelecida convenções das distopias que foram seguidas adiante, que seguem um padrão que, inclusive, você consegue observar também no próprio Laranja Mecânica de 66 do Anthony Burgess, beleza? Para você conferir quais são essas características, dá uma olhada aí no Reels, no Shorts, que eu vou deixar marcado em cima, para você conferir que características são essas para você criar e pesquisar. Mas aqui o propósito do vídeo é falar da mudança, tá? Que mostra justamente que, apesar de tudo que eu falei no início do vídeo ser distopia, tem uma diferença significativa entre elas e que aponta para uma própria mudança de perspectiva, principalmente quando a distopia começou a ser disseminada nos Estados Unidos, beleza? O que é? O que se observa, e aqui, gente, eu estou usando referencial de pesquisadores e pesquisadoras como Lyman Tower Sargent, como o Tom Moylan e também Rafaela Baccolini, no sentido de que o que se observa é que as distopias que foram criadas, principalmente na Europa, pelo contexto do Velho Mundo, pelo impacto da Primeira Guerra Mundial, pelo impacto também do período, principalmente do período entre guerras, que é quando a distopia surge, né? Já falei disso na playlist Utopias e Distopias, vou deixar marcada em cima. A gente vai ver que as distopias que foram criadas no solo europeu, elas têm uma abordagem mais pessimista, mais negativo sobre o lugar, sobre o espaço de atuação do indivíduo dentro dos cenários distópicos, dentro do cenário de opressão que eles vivem. Normalmente, no final das contas, o personagem das distopias clássicas se lasca, né? Ou ele morre, ou ele se mata, ou ele é lobotomizado, né? Ele faz uma lavagem cerebral nele para ele voltar a seguir o sistema, beleza? Sendo que, quando a gente vai observar, principalmente no cenário pós-Segunda Guerra Mundial, a partir dos anos 50, nos Estados Unidos, as distopias vão ganhando uma perspectiva mais otimista no aspecto de segue o padrão, mas ela apresenta um espaço de esperança por meio do indivíduo para poder fornecer um locus, um momento de esperança que pode ou não vir a prosperar, beleza? Então, por exemplo, quando você pega o próprio Fahrenheit 451, de 53, do Ray Bradbury, você já vai ver que, não vou dar spoiler aqui, mas o que a gente vai ter aqui, o protagonista, o Montag, ele segue um padrão tradicional, né, que é das distopias clássicas, das distopias tradicionais, né, do Zamyatin para cá, de que ele é agente do sistema, ele começa alienado, uma figura feminina tira ele dessa alienação inicial e a partir daí ele passa a contestar o sistema em que ele vive. Beleza, até aí tudo bem, mas a questão é que, além disso, ele se desenvolve além disso. Ele e outras pessoas se colocam como um núcleo,
um ponto de esperança que pode vir a mudar aquela realidade. Então, as chamadas distopias críticas, também chamadas distopias pós-modernas, essa que é a diferença em relação às distopias tradicionais, elas focam bastante no papel do indivíduo como agente de transformação. Obviamente, nesse sentido, a gente está vendo o quê? Uma intrínseca relação com o próprio lugar do indivíduo na identidade americana, né? Quem acompanha, eu sempre comento nas aulas de literatura americana com meus alunos, que os Estados Unidos têm muita ênfase nesse papel do indivíduo como transformador da sociedade, que você está cansado de ver isso em filme, né? Quantos filmes você já não viu daquele policial que é justamente acusado e ele sozinho vai destruir o sistema inteiro, vai matar até o chefe da gangue, os policiais, tá? Assim como também o Rambo, ou seja, o herói único que sozinho ele move o sistema todo e tal, mata geral. Então, isso é uma traço da identidade americana que vem desde a formação puritana, dessa ênfase no indivíduo, que é típico dos Estados Unidos da América. E aí a gente vai ver disso, né? Ou seja, em Fahrenheit 451 a gente vai ver esse poder, esse foco no poder do indivíduo para ser um agente de mudança. Agora, quando eu falo disso daí, né, que a distopia crítica é caracterizada por um momento, um locus, um espaço de esperança dentro do pesadelo da sociedade opressora, é bom dizer que esse mesmo indivíduo, esse espaço de esperança, se configura de diferentes formas. Você pode ter um protagonista que depois de se revoltar, aí vai tiro porra de bomba para mudar o sistema, ou não, você pode ter transformações, resistências mais sutis. Isso você vai ver na história da Aya, dos anos 80, da Margaret Atwood, em que por muito tempo houve uma crítica sobre a própria protagonista, Alfred, né? The Fred, depende como é que está a tradução, de que ela é covarde, ela é omissa, ela abre mão de se colocar contra o sistema, mas não, existem diferentes formas de resistência. Isso até foi um objeto da minha dissertação de mestrado, onde eu analisei tanto o Parábola do Semeador, da Octavia Butler, quanto o Condaia, da Margaret Atwood, das configurações dessa heroína. No caso, está falando da sobrevivente. No caso, o Fred, essa Aya, ela é heroína, ela é contestadora porque ela sobrevive. Ela se recusa a ter suas memórias apagadas. Ela se lembra que tem uma memória e ela registra. Isso é muito recorrente de distopias de autoria feminina ou protagonizadas por mulheres. Ela escreve, ela mantém a sua memória. Ela não sobrevive, ela não vence o sistema por conta de porrada e tal, de pegar em armas e não, porque ela vive. Né? Então, por vezes, isso é muito recorrente também na tradição da literatura afro-americana, de que a vitória vem por você sobreviver. Ou seja, sobreviver é viver além daquele quadro, na expectativa de que aquele quadro não dura para sempre, que aquela situação vai mudar, e aí você vai ter sua voz para você narrar justamente o que você vivenciou para que aquele quadro não se repita. Principalmente a partir dos anos 70, quando a gente vai entrar na problemática seara do termo pós-moderno, né? Ou seja, a gente está falando de um momento em que as vozes, diferentes grupos marginais começam a ter sua voz, começam a apresentar suas versões de narrativas de gêneros tradicionais, a gente vai ter essa maior disseminação das distopias críticas, né? Das chamadas distopias pós-modernas, em que a principal diferença é você ter essa presença, uma esperança, do núcleo de esperança dentro do quadro pesadélico, beleza? E aí, como eu comentei no início, esse padrão você observa ao longo de da segunda metade, das últimas décadas do século XX, né, de segunda metade mais ou menos até o final, e a gente chega no século XXI, a distopia vai sofrer uma nova reconfiguração para a gente entrar na seara das distopias young adults, né, das distopias de jovens adultos, que tem aí o principal representante aí, os Jogos Vorazes, tem o Maze Runner, e, pô, essa pegada aí das distopias young adults, que já é outra configuração, já vai atender um novo tipo de público, um novo zeitgeist típico do século XXI, mas que aí é motivo para um próximo vídeo, beleza? Mas e aí, nesse aspecto, como é que você enxerga essa questão das principais diferenças das chamadas distopias tradicionais, né? As distopias tradicionais, nós, no hábito quadro de novo, para as distopias mais no final do século XX, nessa configuração da heroína. Qual é a sua distopia favorita nesse aspecto, né? Então escreve aí embaixo, vamos trocar umas ideias sobre essa
essa expressão da ficção científica, essa expressão da literatura fantástica, beleza? Muito obrigado pela sua presença mais nesse vídeo. A gente se vê na próxima. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantastic Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença. Te vejo na próxima.